Pessoal, então vamos lá. Hoje, então, né, a gente tem um curso da nossa ex-aluna, né, da Poli, a Poliane Barbosa, né? Foi nossa aluna aqui, o quê? Poli em 2018, 2019? Sim? 17, 18. A Poli é formada em Ciências Biológicas, né, pela São Camilo, fez bacharelado, a licenciatura na São Camilo, bacharelado aqui com a gente no IFES, no campus de Alegre. Ela fez mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas. Se eu errar alguma coisa, você me corrige, tá, Poli? Tá. Eu acho que você já até me falou que trabalhou com bromélia, não foi, Poli? Sim, no mestrado foi, com conservação de espécies ameaçadas. Isso aí. E atualmente ela faz doutorado, né, na UFES em Genética e Melhoramento de Plantas, na UFES aqui do campus de Alegre, né? Nós te agradecemos muito, tá, por ter aceito o nosso convite, né? E um curso tão maravilhoso, um curso que a gente vai poder aprender aí bastante coisa, né? É um conteúdo bem recente. E só temos mesmo a te agradecer. E quando você estiver preparada, tá? Você pode iniciar então o curso. Pessoal, eu devo passar a lista de chamada um pouquinho mais para o final, tá? Aí vocês fiquem atentos. De qualquer forma, eu aviso aqui no chat também, tá bom? Poli, seja aí super bem-vindo. Obrigado por participar do nosso encontro de agroecologia. Te agradecemos muito. A palavra está com você, tá? Quando você estiver preparado para começar. Obrigada, Monique. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer. E agora, assim, apresentando, né, uma oficina, então é muito diferente, é uma oportunidade maravilhosa. E esse vai ser um espaço para a gente agregar mesmo conhecimento. É uma área, como a Monique falou, muito nova. Então, eu também estou aprendendo. E aí eu vou começar a compartilhar aqui com vocês, tá? E aí vocês me dizem se estão vendo a minha tela, se está direitinho. Está conseguindo ver? Está em tela cheia? Sim, estamos vendo. Está em tela O áudio cheia. está bom, né? Tá ok. Talvez Para eu vocês vou está ter ok, pessoal? que... Tá tudo jóia. Tá certo, né? Tudo certo. Então tá bom. Então vamos começar. Bom, gente, como a Monique falou, assim, no meu mestrado eu trabalhei com conservação, agora no doutorado eu estou trabalhando com filogenia e filogeografia, que é uma relação evolutiva entre as espécies. E aí penso, o que isso tem a ver com a agroecologia? Por que eu vou falar de bibliometrics? Porque todo trabalho científico, ele precisa de ter a base nos bons trabalhos, bons artigos científicos, para a gente poder ter uma escrita, né, assim, mais coerente com aquilo que a gente está estudando. Então, é nesse sentido que eu vou falar com vocês. Então, eu vou introduzir o conceito de bibliometria, vou falar sobre os pacotes que existem no R, que é o Bibliometrics e Shine, tá? E aí a gente vai começar, assim, no primeiro momento, eu quero dizer que boa parte da minha fala foi inspirada no professor Roquemar, que é um entusiasta desse assunto. A bibliometria está ganhando muito espaço e ele, sem dúvida, é um dos professores, assim, que mais entende do assunto no país, pelo menos. E aí eu deixei aqui o link, tá, para vocês, quem tiver interesse de acessar o site, mas a gente pode ver isso ao longo da nossa conversa. Vocês podem levantar a mão, pode interromper, não tem problema nenhum, tá? Que a gente vai trocando ideias. E aqui é um screening do que eu preparei nesse primeiro momento, que é falar sobre o que é a bibliometria, falar sobre o programa R, tanto o RGui como o RStudio, e o porquê que a gente vai usar um e não o outro, falar sobre o Bibliometrics e o Shine, como a gente vai buscar esses arquivos na nossa base de dados, como a gente baixa, vou mostrar também alguns exemplos, os resultados e a conclusão. Essa primeira parte vai ser mais teórica. Num segundo momento, se vocês concordarem, aí a gente vai para a prática em si, daqueles arquivos que eu mandei para vocês por e-mail, tá? E para construir essa apresentação, eu me baseei nesses artigos aqui, que são artigos base da área, que é de Área e Cucurulo, que praticamente inventaram bibliometrics. Se vocês tiverem interesse, é muito bom dar uma lida para a gente entender mais profundamente o que significa bibliometria. E o método que a gente vai usar para a gente avaliar os nossos artigos, separar, fazer um filtro, vai ser o método Ordinatio, tá? Que é do Pagani. E a Regina, na verdade, ela não foi a primeira que usou.
Outros pesquisadores utilizaram antes esse método, mas foi ela que, de fato, estruturou. E aí, o que a gente considera nesse método? O fator de impacto, o número de citação que aquele artigo tem e também o ano de publicação. Então, vão ser esses 3 fatores que a gente vai considerar, tá? E aí eu trago agora, para a gente começar a nossa conversa, sobre a infometria ou informetria. E o que significa? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, ela é a área mais abrangente e compreende todos os estudos relacionados à métrica da ciência da informação. Então, todas as outras especialidades estão dentro dessa informetria. Já a cientometria ou cienciometria, ela está aqui dentro, pode ser considerada como uma subbase, tá? Um subtema da área, e ela vai mensurar os canais de produção, a comunicação e a colaboração científica nas diversas áreas. O que significa? Como a gente tem aqui. Então, eu sou da genética e do melhoramento, se tem alguém da educação física, que trabalha com epigenética, que trabalha com agroecologia, todos podem se beneficiar dessa ferramenta, porque ela é muito diversificada e abarca muitas características relacionadas a práticas na pesquisa, tá? E aí ela ajuda, então, a mapear as atividades dos campos científicos e delinear as políticas de ciência e tecnologia. E a bibliometria, ela está aqui, ó, como a gente observa na imagem, na intersecção de todas essas sub-áreas. A gente não consegue estudar um subtema isolado. Todos eles conversam entre si e a gente vai escolher o que melhor se adequa ao que a gente quer pesquisar. Nesse caso, a bibliometria, ela vai fazer uma aplicação de análises estatísticas para a gente conseguir quantificar e acompanhar a produção que está sendo feita e também conseguir armazenar as informações que são registradas por meio de conteúdo bibliográfico, tá? Então, o principal objetivo da bibliometria são as produções bibliográficas. O que isso significa? Que aqui a gente considera contagem de livros, artigos, as citações, publicações, ou qualquer expressão que seja significativamente e que ela independe dos limites disciplinares. Como eu falei, usando a cienciometria, a gente pode acoplar todas essas informações em um só documento, por exemplo. Mas e aí, o que a gente está acostumado a ver? Uma revisão bibliográfica. E a revisão bibliográfica, então, está errada? O que tem de diferente da revisão bibliográfica para a bibliométrica? A revisão bibliográfica, quando a gente vai fazer, por exemplo, o estado da arte, a gente faz uma revisão teórica, uma revisão empírica ou histórica, e aqui a gente analisa o artigo em si. A gente não usa, como no caso da revisão bibliométrica, alguns filtros quantitativos e também métricos. Então, a gente, aqui na revisão bibliométrica, a gente também faz uma consulta em material já elaborado, mas a gente utiliza alguns critérios para fazer a seleção desses artigos. Tá? E também, obviamente, ela vai se basear numa revisão mais sistemática, como o caso da revisão bibliográfica. Então, não é que elas são separadas ou opostas, elas se complementam, mas a bibliométrica, ela tem essa abordagem mais estatística e com filtros. E, obviamente, a gente sabe que uma boa revisão é o que sustenta qualquer pesquisa científica. Tá? E aí, como que a gente faz, então, para obter e processar esses dados bibliométricos? Primeiro, quando a gente vai começar a estudar um assunto, se for um assunto muito novo, a gente fica muito perdido e a gente não sabe por onde começar. E aí é que entra o conceito de science mapping, ou mapeamento científico, que a gente tem um passo a passo a seguir para a gente conseguir chegar no nosso produto final de uma forma muito eficiente. E qual que é o primeiro passo? O design da pesquisa. O que isso significa? Qual que é o tema que eu vou trabalhar? O que eu vou pesquisar? Qual é a pergunta, a hipótese da minha pesquisa? Nossa, mas eu não sei ainda, eu estou muito no escuro. É bom você sentar com seu orientador ou com seu aluno, que eu sei que tem professor aqui também, né? E aí vocês definirem um norte para começarem a fazer a pesquisa. Depois que você definiu a sua pergunta, você precisa de um método de análise. Nesse caso, nosso método vai ser um método métrico, bibliográfico, né, de bibliometria. E por que a gente vai usar essa bibliometria? Porque ela vai nos dar um aparato, ela é mais robusta quando a gente quer estruturar a nossa pesquisa, ou seja, através dela a gente consegue filtrar pelo nosso método ordinário, que é o que eu mostrei anteriormente. A gente consegue ver, por exemplo, o fator de impacto, o número de citação,
e o ano de publicação daquele artigo. Então, a gente já consegue ter uma ideia de como que a nossa pesquisa vai ficar, né? O formato da nossa pesquisa inicialmente. Depois disso, a gente precisa fazer uma merge desses dados, ou seja, mesclar esses dados que a gente encontrou. A gente vai ler tudo? Será que se publicar 1000 artigos, a gente vai conseguir ler esses 1000 artigos, seja para fazer um TCC, um resumo, uma dissertação, o que for? Então, a gente precisa, inicialmente, definir qual a base de coleta desses dados. E aqui, por base, a gente tem as nossas bases online mesmo. Então, qual base que a gente vai escolher? Se eu sou da área da saúde, PubMed talvez seja melhor para mim. Se eu vou começar por algum lugar, o Google Acadêmico também serve. Então, eu preciso já ir estudando um pouquinho qual seria a melhor base para utilizar. E aí eu tenho também a escolha das principais keywords, que são as palavras-chave. Muito da nossa busca aqui vai ser orientada pelas palavras-chave. Então, se eu escolher uma palavra-chave que não condiz muito com o tema que eu quero, ou eu generalizar demais, isso vai dificultar no retorno dos meus artigos, porque eu posso ter artigo que não tem nada a ver com o que eu quero, e aí eu vou perder um tempo lendo um material que não vai me servir. Então, eu preciso ter essas palavras-chave bem anotadinhas e claras, de acordo com o meu tema. E definir também um string de busca, que é justamente a junção das palavras-chave, do que eu quero naquele artigo, e que a gente vai ver isso daqui também com mais calma. Para depois eu conseguir filtrar e exportar esses dados. O passo 3, como qualquer artigo ou qualquer pesquisa que a gente faz, e até mesmo um experimento, tem a sua metodologia. E aqui a gente começa a fazer um mix mesmo, a gente começa a limpar o que a gente encontrou, por exemplo, de artigo duplicado. Porque se eu estou procurando em bases diferentes ou estou procurando de uma forma indiscriminada, eu posso achar vários artigos iguais e por eu não ter um filtro, eu tenho aparentemente muitos artigos, mas aqueles artigos são repetidos, então não é muito interessante, né? Então eu faço essa limpa nas bases, tá? Eu escolho um software que vai ser adequado para minha pesquisa. Nesse caso, a gente escolheu o R, mas poderia ser outro, e a gente vai ver por que o R, nesse contexto, ele é mais apropriado. E depois, qual base que eu vou de fato, aqui eu comecei a pensar, aqui eu já defini. Então, vai ser Web of Science e Scopus, no nosso caso. Poderia ser Cielo, Google Acadêmico, PubMed, tem o Dimensions. Então, aí você vai escolher qual é a melhor base, tá? E depois a gente precisa fazer uma visualização desses dados. Então, como que vai ser a saída desses dados? Vai ser por meio de Excel, de Bib Excel? Como que a gente vai conseguir visualizar esses resultados? E aí, aqui a gente escolheu o ambiente Shine. E depois disso, a gente precisa interpretar esses resultados. Então, como que essa saída de dados deu? O que esses gráficos representam para mim? Eu consigo aqui saber quais são os periódicos que foram mais influentes na minha pesquisa? Quais autores publicam mais? Quais palavras-chave estão mais relevantes? Isso tudo eu consigo fazer por meio de uma análise bibliométrica. E aí, a gente entra num ponto muito interessante. Se a gente observar agora que está mais recente, né, no contexto da pandemia, o tanto de artigo que foi publicado do ano passado até agora. É um fluxo de informação tão grande nas diversas áreas que se a gente fosse pegar para ler tudo, a gente ia ficar muito perdido. Então, a gente precisa de ter ferramenta especial que filtre quais as informações são mais relevantes. E aqui a gente consegue depois fazer uma avaliação da performance acadêmica, entender o desenvolvimento daquele campo da ciência que a gente está estudando e também fazer a criação de novos métodos para a bibliometria. Por que isso aqui? Porque não é bruto, você não é inflexível. Se você fez o que eu vou mostrar para vocês, é um tipo de análise. Vocês podem ir adaptando de acordo com a necessidade de vocês. E a partir disso, então, você vai criando novos métodos e vai aperfeiçoando cada vez mais a sua busca. Isso significa, então, que eu não preciso de fazer uma única busca. Eu posso fazer 5, 6, 7 e depois fazer uma mescla desses dados e ver como que isso vai se comportar dentro do que eu estou estudando. Gente, se eu estiver falando muito rápido, tá? Vocês podem me parar ou voltar, tá tudo certo.
E agora, por que eu vou usar então o Science Map? Por que eu vou fazer esse mapeamento da ciência por meio da bibliometria? O que é fantástico nessa ferramenta é porque, apesar dela ser e dela ser mesmo, né, uma revisão sistemática, ela é reproduzível. Por que isso aqui é importante? Principalmente em experimento, que a gente vê que a nossa metodologia ela tem que ser, qualquer pessoa tem que olhar para aquela metodologia e conseguir reproduzir. Aqui a gente consegue usando as mesmas palavras-chave. Se a gente está aqui, eu estou em Rive, eu estou aplicando essas palavras-chave que eu escolhi, o meu método vai ser de número de citação, ano, fator de impacto. Uma pessoa lá na China, usando esses mesmos argumentos, ela vai encontrar os mesmos artigos que eu encontrei. Então, isso é muito bom para pesquisa, né? Porque eu consigo fazer, então, que a minha revisão ela seja mais transparente. E aí a gente elimina muito viés, né? E por que ela é muito transparente? Porque ela é baseada, então, numa medição estatística da ciência, e aí, com isso, com essa base, eu consigo, então, ser guiada para os trabalhos que são mais importantes dentro do tema que eu estou estudando. E aí eu encontrei duas citações que eu achei extremamente interessantes, que falam justamente sobre o que é a bibliometria. Então, está dizendo assim, ó, que a pesquisa acadêmica ela deve tratar de problemas herdados de conhecimentos anteriores, visando avançar no processo de geração de novos conhecimentos. Então, tudo aquilo que já foi pesquisado, se a gente está usando como base uma revisão, a gente tem, então, conceitos já existentes, e a partir desses conceitos a gente começa a investigar um assunto e levantar novas ferramentas metodológicas ou repetir essas ferramentas de trabalhos anteriores. E aí a gente vai sempre fazendo uma prospecção do que a gente quer para o nosso tema. Isso é muito interessante. Mas e aí? Como que eu vou fazer, então, uma consulta dessas bases? Essas bases vão ser, os dados vão estar online, né? E o que eu considero quando eu faço uma busca na minha base de dados? Eu considero aqui a produtividade dos periódicos, tá? Esses autores, eles estão produzindo de forma individual, eles são organizados em grupos, os grupos trocam informações, aquela informação fica só no país, ou os países trocam informação acerca daquele conhecimento? Qual que é a qualidade, aqui tudo entre aspas, gente, que é muito difícil a gente mensurar, às vezes, produtividade, dependendo do método que a gente está usando, tá? Mas o que significa a eficiência ou a qualidade de um artigo? Né? Quando que ele tem de impacto mesmo? O que tem de relevante naquele assunto que está sendo publicado? Aqui eu consigo também, consultando a base de dados, identificar as organizações e os grupos de cientistas, né, que estão relacionados. Eu elaboro os indicadores, esses indicadores têm a ver com o número de citação, com o poder de impacto daquele autor. E aí eu vou fazendo, então, filtros. Por que eu estou repetindo? Porque é extremamente interessante, importante a gente saber como que a gente vai orientar a nossa busca, tá? E a partir disso, então, eu faço a minha revisão bibliométrica através de uma busca que é sistematizada, querendo ou não, né? Porque existe um sistema de busca. E aí eu consigo identificar as tendências e o crescimento de novas áreas ou de um subtema dentro da minha área, e aí eu vou conseguir, então, prever através de publicações passadas o que vai acontecer no futuro, né? De uma forma mais generalista. E o que tem, então, dentro da bibliometria para a gente considerar? A gente pode fazer uma análise de desempenho acadêmico, e aí aqui eu consigo, então, medir a produtividade por meio de indicadores de produção. Quais são esses indicadores? É o número total de artigos publicados, qual foi o período que esses artigos foram publicados. Então, o meu filtro aqui pode ser de tempo, eu vou pesquisar dos últimos 5 anos, das últimas 2 semanas. Medir também a qualidade através das citações, então é um indicador baseado no impacto das citações. Então, esse autor, ele se autocita? Às vezes ele está muito em alta, mas qual que é o grau de autocitação dele? Será que não é porque ele está, às vezes, até supervalorizando o trabalho, está se citando demais, e aí por isso que ele está em alta? Ou qual que é realmente o número médio de citação daquele artigo e qual que é o impacto do autor naquele trabalho.
E também dá para a gente medir o reconhecimento, que são baseados no impacto da revista, que é o que a gente está considerando aqui, né, no nosso método, que é o fator de impacto, o número de citação. E a gente consegue também fazer um mapeamento científico elaborado a partir da estrutura conceitual, social ou intelectual. Então, aqui a gente já começa a ver o que a gente viu aqui anteriormente, mas aqui de uma forma mais forte, que são as redes de colaboração. Então, aqui eu consigo mostrar como os autores ou as instituições elas estão se relacionando dentro do campo da pesquisa científica. Eu consigo saber também sobre os conceitos, qual a relação entre os conceitos e as palavras-chave que vão ser usadas, e também as citações. Qual o acoplamento bibliográfico que essas citações implicam, se tem cocitação, se não tem. E aí a gente cai aqui agora no que a gente realmente precisa saber, como fazer essa busca. Aqui a gente fez a nossa seleção, então essa oficina vai ser baseada no Scopus e no Web of Science, tá? Essas duas bases, elas já são, assim, na maioria das vezes, suficientes para a gente encontrar qualquer assunto. Mas se você tem uma área mais específica, como eu disse, você pode usar o PubMed, mas nós não vamos tratar sobre ele nesse momento, e nem o Google Acadêmico, a Cielo, que é brasileira, né? Então a gente pode utilizar várias bases. Nesse momento eu escolhi essas duas porque eu acho que abarca o que a gente quer. E depois, e aí? Escolhi a minha base. Eu preciso de saber as etapas para buscar os meus artigos. E aí eu já defini, então, a minha base de dados, eu já selecionei o campo de pesquisa, eu sei o tópico que eu quero trabalhar, eu sei mais ou menos, assim, o título, se eu já tenho uma noção no meu trabalho. Se eu estou ainda sem saber o que eu vou trabalhar, então aqui não entra, mas vai se aplicar, porque a gente vai usar palavras-chave. O uso de operadores booleanos é também importante, porque aqui entra and, or ou not. E aqui você vai usar um termo e outro, você vai usar um termo ou outro, ou você quer só um tema e vai ignorar a variante daquele termo. Então, isso aqui também a gente precisa de ter uma noção. O uso de asterisco e aspas, e aí eu vou mostrar para vocês por que é importante a gente ter esse filtro. E aqui também entra outros tipos de filtros, que é o ano de publicação, se você quer selecionar por periódico, por tipo de documento, e aqui vocês estão vendo que eu estou falando muito de artigo. Então, a gente vai usar o tipo de documento, no nosso caso, os artigos. Poderia ser livro, poderia ser qualquer outra coisa, mas aqui para a gente mais interessante são os artigos. E artigos internacionais, tá, pessoal? Aqui não entra artigo nacional, não, somente os internacionais. E aí, tá bom. Agora eu quero saber por que eu tenho que entender como usar o asterisco e as aspas. O asterisco é importante porque eu vou conseguir encontrar variantes de um termo. Então, se eu uso um radical e eu coloco o asterisco, eu vou encontrar as variantes. Se eu estou estudando filogeny, que é a minha área, eu vou encontrar phylogenerics ou phylogenomics. Agora, se eu quero um termo específico, eu não quero variação, é aquela palavra que eu quero usar. Eu vou, então, lançar a mão das aspas, tá? Então, se eu estou procurando por mouse, eu não vou encontrar mais. Então, se é camundongo, eu não vou encontrar rata. Vai ser apenas camundongo, tá? Se eu estou procurando por water consumption, eu não vou achar outra palavra, tá? Eu vou achar a palavra que eu estou pesquisando. Nossa, mas eu não sei qual palavra-chave usar, tenho dificuldade. Meu orientador também, às vezes, não tem muito tempo, né, para estar sendo tão específico. Eu deixei aqui para vocês uma ferramenta. Esse slide eu posso disponibilizar, tá? Eu não mandei antes, para não dar um spoiler do que eu ia falar. Então, para a gente poder ver junto. E aí é só vocês clicarem aqui, ó, que vai carregar no navegador padrão de vocês. E aí vocês vêm aqui, ó, aqui embaixo, em palavras-chave, e vai digitar, por exemplo, eu vou colocar filogenia. Tá vendo que ele vai me dar opções, ó, de palavras? Vou usar todas essas palavras-chave? Não. Você vai escolher qual tem mais a ver com o que você quer encontrar na base de dados. Nossa, eu quero outra coisa, epigenética. Vai achar também outras opções. Quero agroecologia. Sempre em inglês, tá, pessoal? Porque a gente está procurando por artigos internacionais. E aí ele vai te dar opções. Depois que você encontrou as palavras-chave,
Aí você vai começar a fazer uso dos caracteres especiais. Se eu quero um termo com variante ou se eu quero um termo mais exato. E aí eu preciso agora saber como que eu vou extrair esses dados. Já tenho minha palavra-chave, já sei a minha base, como que eu vou extrair esses artigos? A gente vai fazer o seguinte na parte da prática. Eu quero mostrar aqui uma visão mais geral para vocês do que a gente vai fazer. Então, aqui a gente tem a parte do seu navegador, né? Você vai digitar periódicos CAPS, não precisa fazer isso agora, depois a gente faz junto. Aí você tem o ambiente do CAP, né? Que você vai entrar com a sua instituição. Se você estiver dentro da instituição, você conecta automático. Se você estiver fora, você vai precisar de um login. Mas não se preocupem com isso, porque os arquivos que eu mandei é justamente para quem não tem esse login também não sair prejudicado e conseguir fazer a prática. Depois disso aqui, ó, aí você vai colocar o seu login, né? E aí ele vai te dar essa home aqui do periódico do CAF, que é para você buscar a sua base. Agora, aquele era o layout anterior. Assim, essa semana eu entrei e já está com esse visual aqui. Então, você vai confirmar por qual instituição você está entrando, vai dar para ver que você está dentro do CAF, e aí você vai clicar em acervo e vai colocar aqui, ó, vai aparecer para você buscar a base, você pode digitar aqui nessa janelinha e colocar, por exemplo, o Web of Science, que é a base que a gente quer buscar. E aí ela vai mostrar aqui, ó, vai abrir uma outra aba mostrando os documentos e quais tipos de documento que a gente quer buscar. Aqui eu coloquei para vocês, ó, no Web of Science, por exemplo, vai aparecer o tópico. O que esse tópico abarca? Justamente o título, as palavras-chave e o resumo. Então, a palavra-chave que eu utilizar nesse campo, ela só vai ser encontrada nesse tópico, tá? E aqui eu coloquei, ó, quero o específico e usei o operador booleano, tá vendo? Ou eu quero ou a família Primulaceae ou o gênero Mycene, que é o que eu trabalho. E aí, para vocês vão fazer a mesma coisa. Ou pode ser END também. Eu quero Primulaceae, eu quero a família e eu quero o gênero. E aí, vou adicionar aqui, ó, colocar o end, mais uma linha, quero ser mais específico, eu quero a espécie, eu quero o tema central também nesse tópico, e o tipo de documento vai ser os artigos. E depois eu vou colocar o filtro de período, né? E vou dar um pesquisar. Ele vai me voltar, né, com os resultados. Aqui é aquilo que eu falei de string de busca, que está no nosso passo 2, para construir, né, a busca. Então, aqui, ó, o que eu coloquei aqui, ele já me dá aqui direitinho. Eu posso copiar isso aqui depois. E aí eu vou selecionar tudo, o formato que eu quero. E vou também colocar aqui, ó, a quantidade de artigos que eu encontrei. Vou colocar que eu quero todas as informações do documento e vou exportar. Por que a gente está usando o formato BibTeX? Se a gente observar, aqui são as outras bases, né, de busca que a gente pode encontrar. Web of Science e Scopus, ela tem em comum o formato BibTeX. Então, isso facilita muito na hora da gente fazer aquela mescla dos documentos. Se estiver no mesmo formato, melhor. Então, é por isso que eu vou usar BibTeX, porque eu estou utilizando essas duas bases. Isso tudo, gente, está discriminado, assim, escrito direitinho no manual do Bibliometrix, tá? Para quem tiver interesse e for usar outra base, pode ver quais os formatos que são suportados e qual a extensão que eu tenho que utilizar. No Scopus, a mesma coisa. Vou lá em buscar base, tá vendo? Vai aparecer aqui. Eu vou começar a definir o que eu desejo localizar. Então, tá aqui, ó, o que eu quero localizar. Aqui já não é tópico, tá vendo? Mas o tópico lá abarca justamente esses termos. Título do artigo, resumo e as palavras-chave. Então, eu quero aqui, o texto tem que ter justamente essas palavras-chave. Se eu quiser adicionar novos grupos de palavras, é só eu colocar and, eu crio uma nova linha. Eu preciso controlar, né, o período de interesse, então aqui os anos, e vou indicar esse período. E vou dar um pesquisar. E vou fazer a mesma coisa. Aqui tem o nosso string, ó, que eu posso salvar. Eu vou baixar esses documentos. Vou passar mais rapidinho, gente, porque a gente vai fazer isso só para, se vocês depois quiserem reproduzir, vocês terem noção de como foi feito.
E aí aqui o formato que eu quero, vou selecionar todos esses quadradinhos. E aí, depois que a gente fez essa busca, a gente vai entrar no software que a gente escolheu. E aqui eu vou mostrar para vocês o R. Vocês têm alguma familiaridade com R? Como que é? Vocês nunca mexeram ou já têm uma experiência? Aí agora, se vocês quiserem conversar um pouquinho comigo. Bom dia, Poliane, tudo bem? Bom dia, estou bem, você? Marcos que está falando. Ei, Marcos. Eu até cheguei a fazer com o professor Valdemar uma outra vez, mas no dia, a instalação do programa, na hora da execução, deu vários erros, não só comigo, e aí eu não pude fazer, né, o procedimento. Eu até acompanhei um pouco, né, a teoria, mas não consegui executar. Então, vai ser a primeira vez, porque eu consegui instalar, parece que não vai dar erro nenhum, não. Ai, que bom, Marcos. Ah, obrigada, tá? E aqui, gente, por que eu estou perguntando se vocês têm familiaridade ou não? Porque não necessariamente você precisa dominar o ambiente do R para você conseguir fazer essa busca. E isso é muito interessante. Aqui eu trouxe uma curiosidade que o nome do programa R eles foram muito criativos, né? É por causa do nome de Robert e Ross, que são os criadores do R. E aí, por isso que levou esse nome de R. E aqui, o R, qual que é a vantagem? Ele tem uma linguagem de programação que para algumas pessoas pode ser uma dificuldade, só que ele tem também um ambiente de computação gráfica e estatística. Então, é uma linguagem de programação que é especializada em computação com dados. Então, por mais que a gente rode um script ali, a gente já tem uma saída em formato de imagens, de gráficos. Isso facilita, porque eu não sei se vocês já usaram Linux, o Perl, e às vezes a gente usa uma programação, um script muito bruto, e a gente precisa de um outro programa para a gente visualizar esses dados. Aqui no R não, a gente tem a opção de fazer tudo por ele. E aí eu quero mostrar para vocês a diferença de um R para o outro. Por que a gente vai usar o RGui? Por que a gente vai usar o Studio? Aqui, ó, a gente tem o RGui, tá? Tá vendo que ele é mais bruto? Ele só tem essa janela aqui. E aí, como que a gente faz para a gente dar entrada com os nossos dados se a gente não tem nenhum script? Vou falar de uma forma muito introdutória e muito simples, tá, gente? Então, se eu tenho aqui a letra A, eu quero que essa letra A receba um valor específico, eu digito o número 5 e eu dou Enter. Como que eu vou saber que A representa 5? Eu coloco a letra A, dou Enter, eu sei que está equivalendo agora a 5. Eu quero que o B agora equivala a 10. Do Enter, para eu ver se deu certo, eu digito B, não precisa de vocês fazerem agora não, tá, gente? É só para vocês verem a diferença de um para o outro. O B está 10, eu quero a soma agora de A mais B. Tá vendo? Tá tudo aqui, nessa única janela. A dificuldade que eu tenho também é que, para editar, eu só consigo voltar se eu colocar nas setinhas para cima e para baixo. Se eu quiser editar esse script, ó, eu estou clicando, eu não consigo apagar o que eu já coloquei de linha de comando. Isso é para quem não tem muita familiaridade, fica difícil e a pessoa acaba desistindo. Por isso que tem o ambiente, o RStudio, que olha só como ele é diferentão. Ele tem mais janelas, parece até ser pior, gente, mas não é. É tão mais prático. O RStudio ele vai ter esse ambiente aqui, ó, onde a gente vai conseguir ver, por exemplo, aqui, ó, o histórico do que eu já tinha feito, do que eu já tinha testado. Então, aqui é a parte que eu vou digitar a minha linha de comando. Então, eu vou fazer o que eu fiz lá no RGui. Então, eu coloco A igual a 5, lá era Enter. Aqui é Ctrl Enter, tá? Ou eu aperto aqui em correr, em Run. E aqui eu consigo saber que A equivale a 5. Então, e a principal vantagem que eu vejo também é que eu consigo colocar, por exemplo, um jogo da velha e escrever. Então, aqui, ó, script, oficina. E quando eu for rodar minhas linhas de comando, aqui vai ser ignorado, porque ele vai entender que aqui é um comentário e não uma linha de comando. Tá? Então, continuando aqui, eu vou fazer essa soma. A é 5, não precisa, às vezes, de eu dar um A aqui de novo para saber, porque eu já consigo ver que ele está com esse valor aqui. E aqui embaixo, gente, ó, aqui é a minha área de execução mesmo, tá vendo? Ó, aqui que saem os resultados. Aqui eu não consigo editar, aqui eu consigo. Então, B
igual a 10. E aí eu quero agora fazer uma soma, e eu quero que uma outra letra receba a soma desses dois. Eu vou colocar aqui C, esse símbolo aqui, ó, é de receber, então você vai receber a informação que eu vou colocar agora, que vai ser A mais B. Ctrl Enter 15. Então, assim, muito mais fácil da gente trabalhar, tá? E aí, deixa eu retornar aqui para a apresentação. E aí, o que a gente tem, então, de vantajoso no R, recapitulando? O R, ele é altamente expansível, tá? E aí a gente consegue usar pacotes. E aqui, no nosso caso, o Bibliometrix nada mais é do que uma biblioteca com as funções que a gente quer usar para encontrar e filtrar os artigos que a gente encontrou. E aqui ele tem as funções, por exemplo, para estudo em áreas específicas. Se eu sou da experimental, eu estou com um experimento em campo, depois eu vou analisar esses dados, eu tenho, então, um pacote especial. Muita gente usa o ESP10, né? Então, para cada tipo de análise, eu vou ter um pacote, né? E posso mesclar esses pacotes também. Então, aí fica a critério pessoal mesmo. E o RStudio, ele também é um conjunto de pacotes, né? E que muitos outros pacotes estão disponíveis nele também, tá? E ele é uma distribuição do R. Então, aqui, como vocês viram, a gente tem a parte do console, tá? Que é aqui. Aqui é o editor da síntese que a gente está colocando. A gente consegue fazer, então, a ferramenta de plotagem. Então, a gente já consegue visualizar aqui aquilo que a gente colocou por linha de comando. E a gente consegue gerenciar melhor o espaço de trabalho e ter acesso ao histórico do que a gente já fez. Então, aqui, ó, o que a gente precisa para realizar essa oficina? Que eu até mandei para vocês, né? Instalar a versão atual do R. Se você já tem uma versão instalada no seu computador, pode ser que ela dê, tá? Aí a gente pode fazer um teste. Ter também o RStudio, um depende do outro, eu não posso ter só um ou outro, tá? Principalmente para usar o RStudio. O Excel, porque a gente vai ter uma saída de dados em formato de planilha, então eu tenho o hábito de usar o Excel. Se você usa o outro, não tem problema também. É uma questão de gosto mesmo. E aí baixar os arquivos que foram disponibilizados para a gente começar a trabalhar. E aí, como eu disse para vocês, o Bibliometrix, ele é um pacote, né, para fazer análise bibliométrica. E aqui eu vou entrar, ó, na home dele para vocês darem uma olhada como que é. Para quem tiver mais interesse, vocês podem entrar aqui, que tem tutorial, tem o manual. Aqui são as bases que o pacote suporta, então a gente vai ficar só com o Web of Science e o Scopus, mas todas essas outras bases aqui também podem ser usadas. Lembrando que aí você tem que se atentar para o formato do arquivo que você vai exportar esses dados, tá? E aí aqui tem as informações principais. E de acordo com o Ari Kukuru, que é os que realmente entendem de bibliometrics, né, esse pacote ele vai oferecer essas análises e a construção de matriz de dados. O que vai ter dentro dessas matrizes? Vai ter a gente pode observar a evolução histórica de um tema, quais que são as palavras-chave e os títulos utilizados, qual a quantidade de citação e cocitação e quais são os principais autores e revistas que foram citados na nossa busca. Tá? E aqui eu mostrei para vocês, e aí recapitulando, o que a gente precisa? Discriminar, selecionar as nossas bases, a gente vai ter então os arquivos, a gente vai importar esses dados, tá, para um ambiente, que no nosso caso é o RStudio, a gente vai usar um pacote específico para fazer uma análise bibliométrica, e aí depois a gente vai fazer essa visualização pelo ambiente Shine, que é uma web interface, tá? Uma interface da web. E aqui, o que a gente vai considerar no nosso script? Os objetos, que são os principais argumentos. O que a gente quer dentro da nossa pesquisa? A gente quer que saia, né, o nome do autor, a gente quer o resumo, a gente quer o ano da publicação, a gente quer os dados, qual foi a database, né, o database que a gente usou, a gente quer o tipo do documento, as palavras-chave. Então, isso aqui tudo, ó, vai entrar na coluna lá na nossa planilha do Excel e vai estar preenchida com os resultados encontrados. E aí eu preciso importar esses dados agora, né? Que eu já selecionei tudo, já sei, já pesquisei, já fiz o meu script.
essa vai ser a saída que a gente vai ter, tá? Então, como eu disse para vocês aqui, ó, nesse cabeçalho, nessa primeira linha, a gente tem o nome dos autores, a gente tem o título do trabalho. Aqui eu deixei o comentário para vocês fazerem depois, caso tenham dificuldade de acompanhar na hora. Então, aqui eu tenho o resumo, eu tenho qual foi a língua que foi publicado aquele artigo, o tipo do meu documento, vai sair desse jeitinho aqui. E aí, depois daquela planilha inicial, a gente vai usar essa planilha de mapeamento científico mesmo. Então, aqui foi até uma planilha que o professor Rockmar fez, né? E aí tem aqui, ó, os dados obtidos das bases que a gente usou via Bibliometrix, tá aqui também, ó, direitinho. Aqui tem os índices que a gente utilizou, então aqui, ó, de fator de impacto daquele artigo. Tem o método ordinátil, que é o que a gente está utilizando de fator de impacto, número de citação e a publicação por ano, tá? Aqui a gente tem se a gente vai fazer o download desse paper ou não. E aqui uns outros filtros que a gente vai ver com mais calma também. E o ambiente para visualizar isso tudo que a gente achou. Ai, mas eu quero uma imagem, eu quero colocar, não só em porcentagem, quantos autores que eu achei, quantas vezes aquela palavra-chave foi citada. A gente vai analisar isso pelo ambiente BiblioShine, tá? Que é um sistema para desenvolvimento das aplicações via web, que é baseado no pacote do Bibliometrix, tá? E aí, o que é importante? O BiblioShine, ele só roda se o RStudio estiver carregado. Não adianta fazer aquele script, fechar o R e querer abrir o BiblioShine, porque não vai dar certo. E aí, a gente vai só dar um clique para executar aquele comando e vai abrir numa aba da internet esse ambiente, e aí a gente vai conseguir carregar tudo e visualizar esses dados. Tá? Aqui eu trouxe a home também para vocês darem uma olhada de como que funciona. Tá vendo que tem um IP aqui? É justamente baseado no RStudio. Então, por isso que eles estão vinculados, né? Aqui também deixei para vocês verem como que a gente vai fazer a importação desses dados aqui para o BiblioShine. A gente vai usar aquela planilha anterior para abrir. E aqui, gente, eu deixei um resumo de tudo que foi falado. Aqui, se vocês quiserem, pode entrar aqui no cop.ufs.br, que tem esse arquivo e tantos outros, tá? Tem vários vídeos também. E aqui é o passo a passo. Então, como que você vai fazer o protocolo, né? Como você vai gerar esses arquivos, o passo a passo até chegar na parte dos papers selecionados, tá? E aí, agora, a gente vai começar a nossa prática. Como é que vocês estão aí? Deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui, rapidinho, para a gente conversar. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. E aí, gente, vocês querem Bem, dar uma... O meu negócio aqui demora a apertar, Poli, mas estamos te ouvindo, tá? Qualquer coisa eu te falo, tá bom? Tá. Aí, pode falar, Ana. Ei, Poliana, bom dia. Ei, A bom minha dia. dúvida, eu achei incrível a ferramenta. No caso, no final disso, a gente vai ter como resultado os melhores artigos de acordo com esses critérios que a gente usou. Número Exatamente. de citação, fator de impacto, e aí com isso a gente vai filtrar melhor e conseguir direcionar melhor a nossa busca. Exatamente. Entendi. É Nossa, isso que mesmo. ótimo. Muito Sim, bom. é uma ferramenta incrível, né? E aí eu deixei esse primeiro momento justamente para isso, para a gente absorver essa parte teórica que é importante. A gente precisa de saber o porquê que a gente está fazendo isso, por que a gente está selecionando, qual é o método, quais as ferramentas, para a gente partir para a prática. Porque fica até mais fácil de que se der algum erro, a gente saber corrigir. Tá? E aí vocês querem dar uma pausa de uns 10 minutinhos para beber uma água, ir ao banheiro e a gente retomar já com a prática? O que vocês preferem? Pode ser? Então tá bom. Então a gente volta 10 horas, tá bom? E aí, para quem não conseguiu baixar o R e está tendo alguma dificuldade com os arquivos, a gente vai ter esse tempinho, tá? No retorno, mas se alguém quiser resolver algum problema agora também, estou aqui disponível, tá? Caso contrário, Tá, às então, 10 a gente retoma. Às 10 horas, então, retornamos, pessoal. Isso. Tomar um cafezinho no banheiro.
Oi, Poli. Ei, Voltamos, pessoal, estão aí? Ok, Sim. todo mundo aí, Poli. ótimo. Então, agora que é a parte divertida. Vamos começar. Deixa eu apresentar minha tela de novo. Estão vendo direitinho, né? Tá aparecendo. Só um Tá, minutinho. Vai deixa eu aparecer. ficar aqui. Aí, gente, vocês receberam por e-mail esse arquivo aqui, né? Todo mundo recebeu direitinho. E aqui, ó, a gente tem o material que a gente vai usar para essa prática. Então, para quem ainda não baixou, vocês podem clicar aqui, ó, que ele vai direcionar para uma pasta no Drive. E aqui vai ter todos os arquivos que a gente vai usar na prática agora, tá? E aí vocês podem baixar direitinho. Aí eu peço, por gentileza, que vocês baixem aqui na raiz C, tá? Criem uma pasta com o nome BIB. E aqui uma outra pasta com o nome de Primulars. Por quê? Vou deixar aqui para dar tempo de vocês copiarem. Se vocês forem fazer junto, tá? Aí, para quem não tem muita familiaridade, eu não estou com duas telas, mas eu posso fazer duas janelas. Então, é só eu minimizar aqui, ó. E aí você coloca do jeito que for melhor para você, que você consegue acompanhar o Meet aqui de um lado e fazendo aqui do outro, tá? Se for fácil para você. Senão, você pode só acompanhar ou fazer depois. E aí, cria, então, uma pasta com o nome de Primulars para ficar igualzinho tá no script, para a gente não ter algum tipo de erro, tá? E aí, baixar a versão do R, para quem não tem. Todo mundo conseguiu, gente? Baixar direitinho, sem problema? Oi? Ai, não estou vendo o chat, deixa eu... Então, Oliane, oi. eu baixei os arquivos do e-mail e tinha criado uma pasta BIB, né, na raiz C. Aí eu crio essa pasta, essa outra que eu já esqueci o nome. Aqui, ó. Essa, Deixa eu digitar aqui no chat para vocês. E os documentos que eu baixei, os arquivos que eu baixei do e-mail eu ponho dentro dela, porque estão soltos dentro da pasta BIB. Ah, tá. Isso. Aí eu só vou Aí criar você e colocar coloca tudo aqui dentro. Isso, tá, exatamente. obrigada. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar. Vai ficar aqui, ó, vocês vão ter esse aqui, esse e esses aqui, tá? E aqui o script. Vocês vão ter esses arquivos aqui dentro. Tá, ok. Tá? E aí, agora a gente vai para a parte de, depois se já está tudo certinho com R, a gente vai começar, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa busca nas bases, tá? Aqui, ó. Vocês vão entrar no navegador padrão de vocês e vão digitar periódicos CAPES. Vão aqui, ó, em CAF, para vocês terem acesso. Se estiverem dentro da instituição, não precisa logar. Se estiverem fora, aí vocês vão logar com o usuário e senha de vocês. Para quem não tem problema. É o que eu falei, esses arquivos aí já são suficientes. E é exatamente o que eu vou mostrar aqui. Só quero que vocês visualizem como que faz a busca, tá? E aí, ó, observa que a instituição fica aqui. Aqui é onde a gente está, né, na área de acesso. Estou aqui em acervo, lista de bases. Vai aparecer aqui, ó, e eu vou digitar Web of Science. Pode ser Scopus primeiro, não tem uma ordem. Vou começar por Web of Science. Vou em enviar. Clico aqui, ó, que é a coleção principal. É normal dar essa tela aqui, que vai te redirecionar para conectar a interface nativa do site. Aqui, se você tiver o tradutor, você pode deixar em inglês, português, como ficar mais fácil para você. E aqui é que a gente vai colocar realmente as palavras-chave que a gente quer encontrar dentro do nosso artigo. Então, aqui, ó, tá todos os campos, eu vou colocar tópico, porque o que tem dentro do meu tópico? Tem o título, né, do artigo, resumo e a palavra-chave. Aqui eu vou digitar Primulars, só vou colocar aspas, Primulars, pode ser aspas simples mesmo. Aqui o operador booleano, ó, eu quero Primulars ou Mircine, que é o gênero, tá, da espécie que eu trabalho. Quero mais uma linha, quero adicionar mais um tópico,
E agora, nesse tópico, eu quero o nome da minha espécie, que é Mycene coriaceae. Tá? E aqui o intervalo de datas. Eu quero de todos os anos. Eu quero uma busca, sabe, bem completa. Eu vou realmente analisar todos esses artigos, porque são poucos, tá? Porque eu estou estudando. Então, dá para eu ler todos. Agora, se você quer fazer um estado da arte, se quer dos últimos 6 anos, você vai discriminar aqui, tá? Qual a última data que você quer. E vai em pesquisar. Aqui, ó, que eu falei que aparece, você consegue copiar, tá? Esse string de busca direitinho. Olha como que ele me voltou os resultados. Ó. Então, tem 36 artigos dentro desse critério. Eu posso criar um alerta, tá? De toda vez que um artigo ele for inserido nessa base, eu vou receber ali uma mensagenzinha. E é interessante você saber qual período aquela base é atualizada. Então, assim, o Web of Science, o Scopus, se não me engano, uma é diária, a outra é semanal. Então, você precisa anotar a data que você fez a sua pesquisa. Porque se chegar lá na frente, na hora da sua banca, falar assim, mas esse artigo aqui era tão importante, você não leu. Fala, não, mas a minha busca ela foi refinada até tal data. Então, depois não tinha como eu realmente ter visto esse, porque a gente não tem como prever qual artigo vai ser publicado, né? Sei que a gente já tem um conhecimento prévio. Então, é importante você anotar a data, anotar quais palavras-chave, os critérios que você usou para filtrar esses artigos, tá? E aí, depois disso, a gente pode olhar aqui do lado, ó, que já tem outros filtros também, para você selecionar qual tipo de artigo que você quer. Você quer por ano? Ah, não, eu quero só os de 2018. Você pode clicar aqui nesse quadradinho que vai te dar a opção. Não, agora eu quero só artigo de dados, só artigo de revisão. Só que a gente não vai trabalhar aqui, porque a gente vai fazer isso tudo em um outro ambiente, que é o R, tá? Então, eu vou aqui, ó, seleciono tudo, vou na parte de exportar, aqui o formato que eu quero, BibTeX. Aqui, tá vendo que ele baixa, ó, 1000 artigos por vez, né, registros. Isso significa, se você encontrar 2000 artigos, você não vai conseguir baixar tudo de uma vez. Você vai ter que baixar de 1000 em 1000. Então, você cria, aí vai te dar a saída, né, aquele arquivo, e aí você pode abrir ele, vou mostrar para vocês como que faz, ó, por exemplo, aqui, ó, aí aqui tinha 1000, e aqui é o outro arquivo com aquele mesmo assunto, mais 1000. É só eu vir aqui, ó, e lá no final, selecionar tudo que eu tinha do outro arquivo e colar aqui, que vai ficar um arquivo só, tá? Sem problema nenhum. E aí, aqui eu preciso que todas as informações sejam baixadas. Então, eu coloco em registro completo e referências citadas. E clico em exportar. Não vou clicar porque a gente já tem esse arquivo, tá? E agora para Scopus, mesma coisa. Vou aqui, ó, volto, vou em acervo, lista de bases, coloco aqui Scopus, enviar, seleciono, vou conectar. Aqui, ó, já não aparece a parte de tópico, mas a gente viu que o tópico abarca título do artigo, resumo e palavra-chave. Então, ok, eu posso deixar desse jeito. Tenho que colocar o mesmo critério, a mesma palavra-chave. Não posso colocar uma palavra-chave em um e outra em outra e achar que vai ter tudo certo. Não, a gente precisa de ter um padrão nesse sentido. O que você pode fazer é, depois, fazer uma nova busca com outras palavras-chave e rodar tudo de novo. Isso aí, sem problema nenhum. Vou aqui, ó, adicionar mais uma linha e, de novo, esse tópico aqui. Mycene. E aqui vai ser a data que eu quero. Aqui eu quero todos os anos. Atentem que um é de 1960 em diante, como é aqui o Scopus. O Web of Science é de 1945. Então, você tem que ficar atento nisso. Aqui eu baixei, para a gente fazer, porque não é a minha busca principal, eu baixei de 1960 em diante. Alguém falou alguma coisa? Poliana? Oi. Esse S depois do... Ali no tá. search... Aqui? Tá. Obrigada, Carol. É a Carol, né? Obrigada. E aí a gente vai dar aqui, ó, um pesquisar. Aqui também, ó, eu consigo salvar, tá? O que a gente quer.
Também tem para criar alerta, e da mesma forma, ó, aqui do lado eu consigo fazer outros filtros. Só que aqui a gente vai clicar em todos. E aí a gente vai vir aqui em exportar, vou selecionar o formato que eu quero, vou clicar em tudo aqui. Tem um autor que não gosta assim de colocar esses dois aqui, não, mas não vai fazer diferença para a gente não. E vai clicar em exportar. E aí a gente vai ter, eu não sei em qual pasta, né, se você for baixar, vai ser em downloads, vai ser em documentos, você precisa direcionar para a pasta BIB, tá? Igual tá o nosso agora, ó, tá aqui, imprimo lá, salvei, deixei tudo aqui, porque é onde a gente vai buscar do R, que é o que a gente vai ver agora. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho, gente? Esse tamanho aqui tá bom para vocês? Aqui, ó, deixa eu só arrastar aqui pro lado. Tá dando para ver direitinho? Oi, alguém? Melhorou agora. Tá. Então, gente, a gente tem duas formas de colocar o script aqui dentro. Depois que você abriu, ó, você vai clicar em abrir o RStudio, tá? Vou clicar. Vou fazer do zero com vocês. Então, aqui, ó, o meu R tá aqui, ó. Só eu clicar nele. Para mim, já vai abrir direto com o script. Mas não tem problema, para vocês eu acho que vai abrir em branco, né? O que vocês vão fazer? Vocês podem vir aqui nessa pasta onde vocês salvaram o script e dar 2 cliques. Se der 2 cliques, ó, já vai direcionar direto para o R. Não tem problema nenhum. Se alguém quiser tentar aí, me falar se deu certo. E aí, depois disso, a gente precisa de mostrar para o R onde ele vai buscar os arquivos que a gente tem. Então, a gente precisa de vir aqui, ó, porque tá vendo que aqui não aparece nada de pasta? E, gente, eu não vou fazer tudo por linha de comando, não, tá? Eu vou mostrar o mais simples possível para vocês conseguirem depois, se não tem familiaridade, conseguir reproduzir sem nenhum problema. Você vai aqui, ó, em Session, você vai escolher o diretório aqui, ó, onde que está a configuração do seu diretório, vai escolher o diretório, ó, de novo, Session, Set Working Directory, Choose Directory, e agora você vai aqui na sua pasta do C2 pontos, vai encontrar a sua pasta BIB e a sua pasta Primulace, e vai dar um abrir. Tá? Olha aqui como que mudou aqui embaixo, ó. Agora a gente está dentro dessa pasta aqui onde estão os nossos arquivos. Tudo bem aí? Que agora a gente vai começar a rodar esse script. Aqui, gente, já está tudo padronizado, tá? Se vocês forem fazer com o dado de vocês, o que vocês vão atentar é só para mudar aqui, ó, o caminho do computador de vocês, da pasta que está. O resto é só dar Ctrl Enter que vai rodar tudo. Mas a gente precisa baixar, assim, instalar o pacote Bibliometrix. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão só colocar aqui, ó, o cursor em qualquer lugar da linha, nessa linha 2 aqui. Aqui é comentário, não vai rodar. E vamos clicar aqui, ó, em Run. Aí aqui embaixo, ó, ele está instalando. Toda vez você precisa instalar o pacote? Não. Eu estou instalando aqui com vocês, para vocês verem como que é, porque depois eu preciso só mesmo carregar esse pacote. Aqui tinha aparecido um stopzinho, que é porque está carregando, ainda está instalando, você precisa de respeitar esse momento, tá? Porque senão pode travar o seu R. E aí, ó, aqui está tudo certinho, agora a gente vai aqui na terceira linha e também vai dar um Ctrl Enter, que agora a gente vai chamar esse pacote para a gente ter essas funções para a gente poder aplicar no nosso script. Ó, deu tudo certo. Aqui agora, ó, a gente vai converter os arquivos que a gente tem para o padrão do Bibliometrix. Então, como eu mostrei aquela hora, ó, vai receber toda essa função aqui, ó, todo esse argumento. Então, ele vai converter o arquivo que a gente tem, ó. Mas eu não sei como que eu vou colocar o meu caminho aqui, eu tenho dificuldade nisso. Muito simples. Você vai na pasta que está o seu arquivo, você vai vir aqui, ó, em cima, você vai clicar com auxiliar, copiar endereço como texto, vem aqui no seu R, vou colocar aqui, ó, do lado, Ctrl V, tá vendo? Salvou o seu caminho. O que você tem que observar? Olha aqui a barra aqui está diferente daqui, o R nesse sentido, ele é bem cri-cri, tá? Então, você precisa de ou colocar duas barras,
ou inverter, tá? Para o comando rodar direitinho. E aí você vai colocar do jeitinho que está aqui, tá? E aqui para a gente já está certo. E aí você vai dar um correr. E aqui, gente, vocês não precisam entender, mas só para vocês não ficarem sem saber o que está fazendo, você está colocando no formato que é do Bibliometrix mesmo. Aqui é da base Web of Science, tá? Tipo da pesquisa e o formato Biblitex. Aqui, ó, deu certo. Já salvou. Como que a gente sabe que deu certo? Olha aqui do lado no nosso histórico. A recebeu, então, 71 arquivos que a gente encontrou. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com Scopus. A gente vai ver a nossa pasta, está tudo certinho, aqui está o tipo de base, a gente vai colocar aqui e vai correr esses dados. Ó, carregou, deu tudo certo. E agora a gente vai juntar essas duas bases. Então a gente vai colocar os arquivos que a gente encontrou aqui, com esse aqui vai mesclar os dois. E aqui esse M, gente, aqui poderia ser qualquer letra, você podia escrever texto, mas para ficar fácil, letra de mesclar, o M está suficiente para a gente. Então, a gente vai unir essas duas bases aqui, ó, o que está dentro de A, dentro de B, e importantíssimo, qual que vai ser o nosso critério aqui? A gente vai remover os artigos duplicados. Então, a gente coloca aqui como verdadeiro. E a gente vai rodar. Olha aqui, ó, 11 arquivos duplicados foram removidos. Então, ótimo, agora a gente sabe que a gente só tem artigo um de cada, né, o que a gente quer. Depois a gente vai criar um arquivo CSV, que é um formato, você pode criar qualquer outro, mas aqui é de um formato de planilha no Excel, tá? E o que vai ter? Lembra que eu mostrei para vocês os objetos que a gente queria? Que é justamente ó, o autor, o título do trabalho, o resumo, o ano de publicação, a língua, tudo isso aqui vai estar dentro do nosso arquivo, tá? E aí a gente vai rodar isso aqui agora. Gente, estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo fazer? Vocês só estão acompanhando? Tranquilo, Poli. Tranquilo? Pessoal? Eu estou só acompanhando porque eu não consigo fazer junto. Mas depois eu tudo vou bem. ver a gravação. Eu até comecei, mas eu dei uma agarrada aqui. Isso. Não, mas se você quiser a gente volta, tá? A gente faz com calma, para vocês irem fazendo também, não tem problema não. Ô, Poli, essa aula vai ser disponibilizada para fazer com calma depois? Acredito que sim, né, Monique? Sim, tá vai sendo ser. gravado? Tá sendo gravada, tá? Sim. Logo na próxima semana já deve ser disponibilizada, tá, Pablo? Ah, ok, obrigado. Por nada. Tá. Vamos continuar, então. E aí, então, a gente vai dar aqui, ó, um correr. A gente viu que, olha aqui, ó, depois que removeu aqueles artigos duplicados, a gente tem um total de 102 arquivos agora. E aí a gente consegue, ó, se eu colocar o P, que é o que recebeu toda essa informação aqui, aqui embaixo tem o P, a gente correr, olha aqui como que ele já dá um resultado, ó. É muito legal, gente, o R é incrível mesmo. Você pode copiar isso aqui, tá? E colocar no seu bloco de notas, no Word, mas não vamos fazer isso porque a gente tem ferramenta apropriada que vai deixar esses dados mais apresentáveis e mais fáceis, né? Porque olha aqui, é muita informação, né? Mas aqui a gente consegue ver que deu certo. E aí, de fato, agora a gente vai criar o arquivo com nome de artigos dentro da nossa pasta, tá? E aí a gente vai dar um run aqui. E aí a gente vai aqui na pasta, ó, e vai observar que ele criou. Olha aqui, ó, a data e a hora. Tá aqui o nosso arquivo direitinho, tá? Aqui só subir. Tá aqui no formato que a gente quer. Não precisa salvar. Só para a gente continuar aqui, a gente vai então processar esses dados, tá? E a gente vai dar mais um run aqui, tem os resultados. Você pode ou clicar aqui, gente, ó, que ele abre uma nova aba para você ver o que tem aqui dentro, tá? Que não interfere, é só para a gente confirmar mesmo que está tudo rodando direitinho. Aqui embaixo também, essa parte de resultado da análise bibliométrica que a gente fez, está aparecendo aqui, ó, direitinho, tudo que a gente fez. E agora a gente vai partir para a visualização dos dados, análise e visualização. Então, aqui, ó, o resumo, ele vai receber o objeto resultado, que é o que a gente rodou anteriormente. Esse aqui é um default, tá? Que vem com os top 10 do que a gente tá rodando. Então, aqui, ó, clique em rodar. Olha aqui embaixo, como que aparece direitinho. Ó, aqui a gente tem
as mais relevantes palavras-chave. Então, ó, por autor, filogenia, aparecem 26 artigos. Isso aqui também vocês podem, ó, copiar e salvar no bloco de notas, onde vocês quiserem. Primulace aparece 25. Relação, né, filogenética aparece em 11. Aqui só está top 10, que é o que a gente colocou aqui para rodar. Se você quiser com menos ou com mais, é só alterar aqui. E a gente pode plotar esses resultados. E o plot vai aparecer aqui, ó, nessa outra abinha aqui. Olha aqui, a imagem. Então, a gente consegue ver que em 2009, olha como que despontou a média total de citação por ano. 2009 tem muito mais, né? E se vocês quiserem salvar já essa imagem, vocês podem vir aqui, ó, em exportar, salvar imagem, e aí vocês dão um nome, né, que vocês quiserem. Aqui também tem um formato, geralmente salva aqui com uma resolução um pouco melhor, e salva para vocês discutirem depois, se quiserem, em cima dessa imagem. Aparece também a média dos artigos, né, da citação do artigo por ano aqui. Aqui a produção anual científica, ó, de 95 até 2021, olha a queda que teve em 2005. Isso aqui, ó, tudo você vai criando hipóteses para a gente, o que aconteceu em 2005, por que a produção caiu tanto, já vai gerando argumento para você discutir. Aqui tem os países também que mais produzem, olha a China, em disparado. E aí aqui tem relação com se é uma publicação mais individual ou se é em colaboração. Isso tudo a gente consegue ver. O autor que mais produz, e aqui aparece o top 10 também, e o número de documentos que eles produzem. Isso tudo a gente vai ver também no BiblioShine. Deixa eu arrastar aqui. E aí, depois que a gente fez isso, aí a gente plotou aqui, ó, se tiver fora, você consegue, é só clicar aqui, ó, em plots, que vai aparecer a imagem. E se vocês, gente, uma coisa importante também, tiverem dificuldade de baixar por aqui o pacote, vocês podem vir aqui, ó, em pacotes, tá? Instalar, vou dar uma outra forma de vocês fazerem. E aqui, ó, Bibliometrix, clicar aqui e instalar, que aí vai carregar, vai instalar direitinho também. E aí, depois que a gente plotou, a gente pode, por exemplo, ver os artigos mais citados. Então, a gente vem aqui na linha, ó, de artigos, tá? E aí ele vai dar para a gente aqui, ó, em coluna, quais artigos que foram mais citados. Olha aqui, ó, o autor e o DOI do artigo e quantas vezes que foi citado. Tá vendo? A produção desse autor. Então, aqui, ó, a gente tem o top 10. Isso tudo já é resultado, né? E agora, a gente vai... Tudo isso aqui que a gente viu, a gente vai ter mais formas de ver, mais gráficos, mais imagens para criar aqui no BiblioShine. E aí, o que a gente faz? A gente só clica aqui, não fecha o R, tá? Só clicar para correr, olha como ele vai abrir automaticamente. Vai ter um número aqui de P. E aí, aqui a gente vai conseguir trabalhar. O que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai aqui, ó, em dados, a gente vai importar aquela planilha que foi criada. Ó, aqui, ó, CSV. Eu observei, assim, que às vezes dá algum problema quando você baixa direto aqui, ó, Bibliometria, que você vai carregar. Aqui, gente, vocês vão abrir a planilha de vocês e vão salvar em formato, ó, arquivo, salvar como... Nessa primeira opção aqui, ó, de trabalho do Excel, que é onde a gente vai conseguir abrir lá no BiblioShine, tá? Então, aqui, ó, XLSX. E aí vai ter o outro documento aqui, ó. É esse aqui que a gente vai abrir lá. Então, a gente vai procurar por ele, ó, na pasta. Vamos clicar. Vai em abrir e dar um start. Aqui, olha só como já está muito mais organizada a informação. Você pode clicar aqui, por exemplo, vou clicar nesse daqui, no DOI, e ele já vai direcionar para aquele artigo. E aí aqui você já pode ou ler o resumo, ai, nossa, esse aqui eu já gostei, tem tudo a ver com o que eu quero, ou esperar mais um pouquinho e a gente fazer um filtro ainda melhor pelo Excel, tá? Mas aqui eu estou mostrando para vocês opções. E aí você pode imprimir também esse arquivo gerado. Então, você pode vir aqui, ó, no formato de paisagem, que é o que eu gosto,
Deu aqui 11 folhas, tá vendo? E colocar para salvar. E agora a gente vai brincar mesmo com as opções que o Shine nos dá. Então, por exemplo, eu quero ver aqui qual autor tem mais impacto nessa área. E aí eu clico aqui em autor impacto, né, impacto do autor, clico, vou aqui em aplicar. Olha aqui, o mesmo autor que apareceu lá para mim no R, por linha de comando, ele vai aparecer aqui. E aqui eu consigo ver qual foi a medida, né, de impacto desse autor. E aí eu posso salvar, tá, essa imagem. Se eu quiser anexar, eu coloco aqui, ó, Export Plot, e coloco em 300 dpi. Por quê? Quando você vai mandar um artigo, às vezes ele tem um limite, né, de mega para você mandar, e se você colocar muita imagem pesada com ótima resolução, você pode sair um pouco prejudicado e não conseguir mandar. Então, em 300, a resolução é boa e o arquivo não fica tão pesado. E aí você clica aqui e pode exportar. Nossa, eu quero só o top 5. Eu acho 20 autores demais. Você pode mudar aqui o número de autor, ó, e aí você vai ter essa imagem. Pode salvar por aqui também, tá? Só que aqui vai ser em PNG. E aí ele baixa automático, depois você coloca o nome que você quer, para você não se perder com tanta imagem baixada. E é isso aqui, ó, mostra qual critério que foi usado para estabelecer, né, para colocar esse autor como o primeiro ou como o último. E você também pode baixar essa planilha. E aí você pode usar, por exemplo, aqui, dependendo da quantidade de artigos que você tem, vai rodar ou não determinada aplicação, ó, tá vendo? Aqui para mim, nesse aqui, não deu, mas não tem problema, eu tenho outras opções. E o que é mais, assim, eu acho que lembra melhor, quando a gente usa o BiblioShine, é a nuvem de palavras. Eu acho que as pessoas ficam mais impressionadas, né? Porque é muito bonito. Então aqui, ó, eu tenho a Primulace, por exemplo, aqui no centro, porque ela foi citada em 53 artigos, dos 102 que eu achei. Então, ela está bem aqui no centro. E aí eu consigo diminuir ou aumentar, né, o número de palavras que eu quero. Eu quero só 30. Eu quero bastante para ficar bem cheio. Eu consigo mensurar a frequência, como que eu quero que essas palavras apareçam. Eu não quero em formato mais circular, eu quero no formato de estrela. Eu consigo fazer em várias formas, né? Isso aqui, então, é muito legal. E consigo também mudar a cor, mudar a fonte, quero desse jeito aqui, tá vendo? Então, assim, muita opção, gente. Eu posso fazer também aqui o Trimap, que aí é por palavra-chave também, ó, as que mais foram usadas, a mesma informação, mas de uma forma diferente. A gente consegue ver que 11%, ó, é de Primulace, e aí eu consigo, ó, a Plotpo tá aqui com 1%, consigo baixar também essa imagem, ó, aqui por download, aqui o critério que foi usado, os termos, né, a frequência. Posso fazer também as palavras de forma dinâmica. Olha o crescimento da palavra com o passar do tempo. Em 1995, ó, Primulace estava crescendo. Olha agora o tanto de estudo que, né, apontou, despertou até 2021. Então, isso aqui é fantástico para a gente ver realmente o desenvolvimento, né, daquela palavra na área. E aqui estão os termos que foram usados, né, e a cor que representa cada uma delas. Consigo também diminuir ou aumentar, se vai ser de forma cumulativa ou por ano, como que eu quero. Consigo também exportar essa imagem, deixa eu fechar aqui, tá? Com uma resolução boa para colocar no meu paper, se for o caso. Consigo fazer aqui, ó, por exemplo, aqui na parte de estrutura conceitual, eu consigo fazer um mapa temático também, ó, estrutura conceitual, mapa temático, vou aplicar. Aqui, gente, é muito legal, porque vai te mostrar, assim, quanto mais ao centro, mais relevante está sendo aquele termo, tá? E aqui ele está em ascensão. Olha só, filogeografia, Prímula e Primulace, como está indo aqui para o centro, tá? Consigo também usar outros critérios aqui para deixar essa imagem da forma com que eu acho mais coerente, com o que eu vou fazer. Consigo deixar esse networking aqui, como que está sendo
A colaboração, né, quais grupos, onde está sendo usado, quais palavras estão sendo mais utilizadas, e aí eu consigo dar um zoom para ver bem de pertinho, com o mouse mesmo, a setinha. Eu arrasto para o lado, arrasto para cima. Olha isso aqui como que está isolado, candidatos. Então, aqui eu também tenho que ter tempo, né, gente, para mexer aqui, porque é muita informação. Biogeografia está muito linkado com o tema de evolução e de genes. Realmente a gente sabe que anda bem junto. Aqui são os artigos, né, a frequência que foi usada, como que fez para fazer aqueles clusters, né, aqueles círculos. Deixa eu ver aqui, nessa aba ainda de estrutura conceitual, nessa parte de tema de evolução temática. Deixa eu ver. Esse aqui eu acho fantástico também. Aqui, ó, gente, o parâmetro é palavra-chave ainda, mas eu posso colocar autor, título, resumo. Então, olha, 1995 e 2012, olha o termo evolução, como que ele conversa agora, atualmente, com os outros termos. Então, ó, evolução está muito linkado com população, está linkado também aqui, ó, com filogenia. Então, os temas atuais, como que eles estão linkados com trabalhos mais antigos, porque a bibliometria tem isso, né? Ó, os trabalhos passados com o presente, para a gente fazer uma prospecção do tema no futuro. Então, aqui, ó, é muito legal também. E aí você consegue colocar mais palavras ou menos. E salvar também da forma com que você preferir. Aí aqui, ó, tem a mesma informação de forma diferente. É só você ir clicando aqui, ó, nas abas, e que ele vai te dar a frequência de cada uma. Aqui na estrutura intelectual, tem mais a ver com a cocitação, né? Eu acho que no meu aqui, deixa eu ver se vai dar, ó, não deu, mas não tem problema, você tem outras opções de ver igual o impacto do autor. Na parte aqui de estrutura social, você tem a colaboração também por networking, diferente das palavras-chave, aqui a gente já está vendo como os autores se relacionam, como que eles trocam aquela informação. Então, aqui, ó, e eu sei, baseado no meu tema, que esses autores realmente, eles só publicam juntos, é um grupo muito fechado, que não tem relação com os outros grupos. Olha aqui, ó, eu consigo saber, quando eu achar um artigo desse, pode ser que o Calexos esteja junto também. E aí aqui, ó, você vai, né, aproximando, vai afastando para você saber quem é quem, os critérios também que foram utilizados. Aqui tem uma opção que dá para ver por mundo, no mundo como que foi. Deixa eu ver. Aqui o meu, gente, também não foi, porque não tem a quantidade suficiente, ou é um erro mesmo aqui agora da aba, mas aqui, ó, na parte do impacto da revista, eu consigo ver qual revista tem mais, é mais falada, né? Isso aqui é bom para quando você está fazendo uma triagem de qual revista publicar, dependendo do seu assunto, eu já sei que a Botanical Journal é a que eu posso tentar publicar. Então, aqui, ó, ela já te dá a PLOS ONE. Então, é muito bom também que eu sei qual revista está no topo, qual não está, né, tão no topo assim. Então, dá para eu fazer isso. Aqui, gente, são outras formas, assim, esse Brecht for Law é como é o impacto, então o que eu estou considerando, a medida de impacto, aqui tem outras medidas, eu sempre deixo nessa padrão, que tem a ver com o impacto, né, do index, ou do autor, ou da revista, e aí vocês podem também filtrar de acordo com o que vocês querem, tá? E aí aqui, gente, dá para fazer, assim, infinidade de coisas. Dá para fazer dendrograma também. E aí, o que eu quero mostrar para vocês agora, que a gente já está em 10h30, uma outra opção pela aquela planilha que a gente gerou, essas aqui de artigo, ó, o que a gente faz? A gente copia esses artigos, tá? Então, aqui, ó, essa primeira linha a gente não copia, não. Mas o resto das informações, a gente vai copiar todos os 102 artigos que a gente encontrou. A gente vai apertar aqui, ó, Ctrl C mesmo, vai copiar. A gente vai abrir esse outro arquivo aqui, tá? Aí que vai abrir. Deixa eu diminuir aqui, ó, para vocês verem direitinho. A letra tá boa, gente? Tá dando para vocês verem? Dando para ver direitinho.
Ai, se você puder, eu ia pedir para aumentar um pouquinho. Poli, Tá. aqui para mim também precisa aumentar um pouquinho. Tá. Mas aqui, gente, o que eu quero que vocês notem é o seguinte: o professor Roquemar, quando ele fez, ele utilizou aqui nessas abas embaixo, ó, o JCR, que é um índice também de fator de impacto, tá? Aqui está do Web of Science, aqui está o site Score, que é do Scopus, e aqui tem, né, do Google Acadêmico, aqui tem o Qualis, esse aqui está o de 2019, não sei se já saiu mais atual, mas aí é só pegar, isso tudo está naquele cop.ufes.br. O professor Roquemar está sempre atualizando lá, então é só vocês pegarem essa planilha e depois colocarem os arquivos de vocês, que o cálculo é feito automático. E que cálculo é esse? Eu quero mostrar para vocês saberem de onde que está tirando esse índice. É aquela fórmula do método Ordinatio, tá? Que é o fator de impacto, né, o ano de pesquisa que está sendo realizado, o número de publicação. Então, isso tudo foi utilizado, ó, com o propósito de integrar, né, a base de dados com Bibliometrix para qualificar a nossa revisão sistemática. Então, quando a gente volta aqui, ó, aí eu vou dar em papers, tá? Aqui tem aquelas informações que a gente selecionou desde o início, de tudo que a gente quer, os autores, título, abstract. E aí a gente vai só dar um Ctrl V. A gente só vai colar aqui embaixo, ó. E aqui eu já colei. Só colar essas informações aqui, vai ficar tudo certinho. E aqui, ó, o cálculo já foi feito. O que eu vou observar nesses índices aqui? E essas opções aqui é o que a gente mais vai fazer uso. Por exemplo, quando eu vou aqui em língua, eu clico aqui e aí ele vai me dar a opção. Ah, não, eu quero baixar só os artigos em língua inglesa, porque eu sei que são os melhores, é o que eu realmente quero estudar. Eu clico em inglês, vou aqui, ó, em OK, pronto, já é um filtro que eu fiz. Não, eu quero tudo, pelo menos para o início, né? Eu quero ler todos os artigos em todas as línguas. Pronto, está aqui em inglês, em francês, espanhol. Aqui do lado, eu tenho esse fator de impacto, tá vendo? E quando, gente, vocês mexem nisso aqui, não quer dizer, por exemplo, que esse arquivo aqui, ó, que está lá embaixo, com com 3,52, que ele é ruim. Não quer dizer isso. Aqui é só um ranking. O que é importante aqui? Se você quer que na sua dissertação, na sua TCC, tenha 50 artigos internacionais. O que você vai fazer? Baseado aqui nesse ranking, os 25 primeiros que aparecerem aqui é o que você vai começar. Então, você vai começar a sua leitura por ele. Então, é só mesmo para facilitar o início da sua leitura. O que tem de interessante aqui também? Os filtros de leitura. Aqui, ó, título, resumo e texto. E se eu vou baixar, ou se eu já baixei esse paper ou não. Paper e artigo é a mesma coisa, tá, gente? Aqui, ó, desse lado, tem uma forma de concatenar o que a gente quer. Aqui, deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem, ó. Tá vendo aqui nessa fórmula? Eu tenho título, resumo e as palavras-chave, né? E a identificação do autor. O que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou clicar aqui, vou selecionar tudo, ó, seleciono, vou até lá embaixo, aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou em copiar, e aqui do lado, ó, que é o texto para leitura, eu vou clicar e vou colocar aqui, ó, como se fosse simples, tá? A colagem. Olha o que ele me dá aqui em cima. Justamente o título do trabalho, o resumo e aqui as palavras-chave. Nossa, mas isso aqui ajuda um tanto. Você não precisa ficar abrindo artigo por artigo para ler. Então, você já fez aqui, ó, uma triagem. Nossa, esse aqui, nossa, o título tá bom. Venho aqui, ó, embaixo, deixa eu diminuir aqui. Venho aqui, título, tá ok? Dou um ok. O resumo, gostei também. Nossa, mas na hora que eu cheguei no texto, não gostei. O que isso daqui significa? Que na hora que você for usar um filtro dessa parte aqui, pelo menos de título, ó, e onde essas palavras estão, só na parte de título, resumo
e na palavra-chave, tá? Não vai estar no corpo do texto, não. Você vai clicar aqui, só em OK. Quero baixar só os artigos que eu já dei OK. E aí ele vai filtrando. Então, assim, adianta um tanto, né? E aí, depois você vai selecionar esse aqui eu vou baixar, esse aqui não. O que é interessante também? Esses outros termos aqui, ó, de busca no título, resumo e palavra-chave. Então, eu quero só os artigos que está escrito Brasil. Olha aqui, ele encontrou, então, só os artigos que está Brasil. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu quero só os que aparece que tem. Então, eu vou ler esses aqui. Nossa, eu quero outro. Outra palavra-chave. Ah, eu quero outro termo. Aí você coloca aqui, ah, eu quero simulasse. Vai me dar também, ó, o que aparece Brasil e Primulasse. E aí você vai construindo os seus critérios de busca, para você não ter o trabalho de ler todos os artigos. Aqui 102 é super possível, mas se você tivesse 500, talvez não seria. Então você lendo por aqui, ó, você já consegue saber qual artigo tem mais a ver com você, tá? E aí, gente, basicamente, assim, de uma forma introdutória mesmo, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem reproduzir, compartilhar a tela de vocês, tá? Eu estou disponível para a gente estar nesse tempinho. Se vocês quiserem que eu volte, tá? Pessoal, dúvidas? Muito legal, né, Poli? Quanta informação, né, Poli? É muito legal. E Nossa, você fica aqui, eu meu nem filho. sabia que dava para obter tantas informações, Poli, aprendi muito. Ah, e deixa eu mostrar só mais uma coisa, que ainda tem um tempinho, que é muito importante. Que, por exemplo, aí falou assim, mas eu tenho muita dificuldade de ler em inglês, porque aqui é artigo todos internacionais, como que eu vou fazer? Vou pegar um por um para traduzir, vai me demandar um tempo. Gente, o Word, nessa versão mais atual, tem uma ferramenta fantástica, que é só você vir aqui, abrir o Word, vir em abrir, aí você já baixou, tá? Os artigos, depois daquele filtro, o que você quer ler. Então, você vem aqui, ó, na pasta, eu, por exemplo, tenho esse artigo aqui em inglês, ele abre PDF, tá? O Word, você vai em abrir, clica no artigo, e ele vai abrir aqui, ó. Você vai vir em arquivo, salvar como, doc mesmo, clica em salvar, e aí você vem aqui depois, ó, em revisão, traduzir documento. Aí você vai dar aqui, ó, traduzir. E, gente, ele é bom porque ele mantém a estrutura do texto, não é igual aqueles tradutores que vai mudando palavra, o resto você já não sabe nem o que você está lendo, porque o português às vezes ficou pior do que estava em inglês. Se você tem facilidade no inglês, se lê em inglês. Mas caso não, e aqui vai depender da sua máquina, tá? O tempo que vai traduzir, se vai ser mais rápido ou não. Tem como traduzir no Google também. Quando a gente abre o artigo completo no Google, é só clicar com o botão direito. Mas às vezes o Google, assim, pelo menos o que eu observo, é literal, às vezes os termos fica bem perdido, e aqui não. Ele mantém bem a estrutura e mantém os gráficos, as imagens, as tabelas. Então você consegue ler de uma forma mais fluida. Agora eu acho que foi, depois de um tempo, né? Aí aqui, ó, como é que já fica direitinho? Ó, então, para mim, assim, se eu tô com muita pressa para ler um artigo, super funciona. Então, é só mais uma ferramenta. E assim, gente, aqui parece que demora 2 horas para você fazer isso. Mas não, quando você vê o escrito do formato, com 15 minutos no máximo, você rodou tudo, você tem tudo. É muito rapidinho. Depois que você pega a rotina direitinho, né? Porque você consegue fazer até sem olhar, é super rápido. É muito legal. Muito legal, Poli, muito conhecimento. Nossa, muito legal. O pessoal está aqui te elogiando no grupo, dando os parabéns aí. Pessoal, e a gente abre também para as dúvidas, algumas curiosidades que vocês tiverem, tá? Podem falar. Oliane. Oi. Aí você utilizou 2 bases de dados. Isso. Eu posso colocar quantas eu quiser. Pode. Aí o R tem essa vantagem, né? Porque ele é uma ferramenta muito expansível e, assim, é só você atentar para o formato do arquivo que você vai usar. Então, ali em comum, a gente usou o BIB.
Então, se você for usar do PubMed, por exemplo, aí você tem que ver o formato que aceita e converter para o pacote Bibliometrix. Eu acredito que esse mesmo script, é porque eu nunca usei outra base, tá? Mas com esse mesmo script você consegue. É só você copiar ali numa outra linha embaixo e colocar no formato direitinho que vai dar certo. E também, gente, qualquer dúvida ou problema que vocês tiverem e quiserem entrar em contato comigo por e-mail, telefone, naquele PDF eu deixei o contato, podem ficar à vontade, tá? Eu também estou aprendendo e é bom que a gente vai construindo junto. Certinho. Aí, por exemplo, se eu for fazer o da minha área, aí eu crio uma pasta, igual eu gosto o nome lá que você colocou, só que eu coloco o meu. E aí eu posso usar aquele mesmo script, só que com os meus dados, né? Só mudo os comandos. O R, assim, eu tenho um pouquinho de ideia. Mas aquela planilha lá, eu tenho que fazer uma outra, né? Não, então, aquela planilha, quando você rodar o script, ele vai criar uma outra planilha. Entendi. Entendeu? Com os seus arquivos. Só que você vai usar em comum é aquela escrito mapping, ou mapping. E aí que você vai copiar daquela planilha que gerou do Bibliometrix, você vai copiar para essa outra planilha. E aí o passo a passo depois é igual. Entendi. Monique, depois manda para a gente esse vídeo. Pode deixar, Priscila. Eu acredito, depois eu até, não sei se a professora Ana Paula está nos ouvindo, mas eu acredito que vai ficar disponibilizado dentro do site do IFES, onde vocês entraram nesse link, Priscila. Ana Paula, vai ficar disponibilizado aonde as oficinas? Bom dia. Vai ficar no site. No site do evento, ou no canal do YouTube, no canal do Campus Alegre no YouTube. Ou fica no site ou fica lá no YouTube, tá? Semana que vem deve ser disponibilizado, a gente vai espalhando pelo WhatsApp, que já está disponível. Pode deixar, Priscila, que a informação vai chegar até vocês, tá? Mas lá no site, com certeza, vocês acham, tá bom? Tá bom. Nossa, vai ser tomara que eu aprenda isso. Gostei muito, de verdade. E, nossa, por se eu tivesse essa quantidade de informações lá no meu mestrado, no doutorado, teria me ajudado muito, né? Porque é uma luta, buscar aquele monte de coisa, o que é mais importante, o que é mais atual, o que é mais citado, né? Que critério que você vai usar, né? E às vezes a gente gosta tanto de um autor que a gente acaba tendenciando a nossa busca. Não, eu vou pesquisar só esse autor porque eu sei que ele é bom. E os outros? Então, assim, isso, porque tem uns autores que são referência, mulher, acaba que você esquece do restante, sabe? Dependendo da cultura, e sempre tem uns autores que são referência, você só fica em cima deles, né? Verdade. Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Eu também descobri há pouco tempo, né? Infelizmente, no meu mestrado também eu não consegui fazer isso, mas agora no doutorado eu quero usar disso, tudo, né? Por favor. Porque é muito legal e tem essa vantagem. Você não precisa fazer uma única busca e usar aquela para sempre. Você pode ir aperfeiçoando, você vai juntando uma palavra aqui, vai criando várias pastas, vários arquivos. Nossa, aí, meu filho. Nossa, muito legal, e cada vez evolui mais, né? A tecnologia está cada vez mais contribuindo aí para todos os avanços, né? Para melhorar bem aí a nossa qualidade de pesquisa, né? E isso que é o importante, da gente colocar o Brasil mesmo no ranking, da gente fazer pesquisa de qualidade, porque a gente não perde para nenhum outro país, né, em questão de conhecimento, de intelectual. O que às vezes a gente não sabe é dessas ferramentas para a gente construir uma boa pesquisa. Então, agora a gente sabendo, e é isso mesmo, gente, a gente passando informação um para o outro, não tem que ficar guardando nada, porque é um todo, a ciência é isso, né, compartilhar. E eu adoro essas ferramentas, o que vocês souberem, vamos passando também, pode entrar em contato, que é bom. Isso. Joia. Outras dúvidas, pessoal? Comentários? Agradecer a Poli, né? Me surpreendeu positivamente. Né? Poli tem uma didática excelente, Paulinha. Uma vez Poli já apresentou os trabalhos, seminários para a gente. Ela tem uma didática ótima, Poli. Já é uma professora, né? Já é formada, daqui a pouco vai estar atuando cada vez mais. Isso mesmo, parabéns. Ficou maravilhoso, viu? Maravilhoso Obrigada. mesmo. Ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui, que foi especial esse momento, muito útil para a gente. Muito bom, gente. Parabéns. Aprendi bastante, também é um desafio, né? Mas que bom Mas a gente essa oportunidade. Mais um pouco também. Todo seminário, toda palestra é bom porque a gente vai procurar outras coisas, novidades, a gente aprende muito também, né?
Verdade. prepara para as perguntas que vão vir, né? Então a gente tem que estar sempre um passo à frente para a gente poder, né, dar uma resposta de qualidade também. É claro que a gente ainda tem coisas que não sei, mas é isso mesmo, é uma troca. E eu que agradeço, tá? Paulinha, Monique, todo o pessoal da comissão, muito obrigada pela confiança. Espero realmente ter podido dar um retorno positivo. Nossa, ótimo, Poli, te Super agradecemos positivo. muito. Excelente. Excelente, né, Paulinha? E pessoal, só lembrando, né, para assinar, tá ok? A gente já colocou lá no chat, tá? A lista de presença, não esquecer de assinar, tá ok? O certificado de vocês dependem aí de vocês assinarem esse documento, tá joia? Verdade. Quem puder abrir as câmeras para a gente fazer uma captura de fazer uma imagem. Isso. Dessa vez eu vou ver se eu não falo, para eu não sair sempre. Eu já tive vários prints seus, você em várias. Tá tudo lindo, tá tudo lindo. Ai, gente. Olá, pessoal. A Ida Rubia aí, ó. A Ida tá. Ida, Bárbara. Hoje não tá de pijama, não. A Lessa lá no laboratório, né, Lessa? Larissa. Carol. Isso, tô aqui no laboratório. Isso aí. Isso aí, Lessa. Rafael tá por aí, mas eu ainda não vi ele, não. Tá. Eu acho que ele não sei se talvez ele esteja sem câmera, né? Não sei. Estão fazendo as capturas aí. Então tá jóia, pessoal. Vamos então um sorriso, né? Isso. Pronto, não sei quem eu consegui capturar. Tem um jeito aqui, gente, deixa eu ver. Tem um jeito de alterar o layout. De todos, né? Deixa eu... eu peguei só alguns também. Espera lá, deixa eu ver se agora vai. Larissa que é esperta nessas coisas. Larissa, Larissa, captura aí pra gente, Larissa. Eu tô tentando lembrar como que foi Israel que me ensinou a fazer isso. Eu acho que é no alterar layout, não? Acho que é no alterar layout. Mosaico. Aê! Acho que agora foi todo mundo. Ué, foi? Eu não estava nem olhando. Espera lá. Guilherme, Marcos, Valdenise, tudo bem com vocês? Eu acho que Tudo sim. Eu tô com o meu aberto aqui, todo mundo. Já conseguiu, Paulinha? Consegui, mas tira aí também. Tá. Depois você me manda. Pessoal, se não houver mais dúvidas, né, a gente pode encerrar. Eu gostaria, né, mais uma vez, de agradecer a disponibilidade em nome da comissão, né, da organização da Poliana, que fez uma excelente apresentação para nós, né, agradecer a Monique também por acompanhar esse momento, e agradecer a vocês que se inscreveram, vieram prestigiar, né, é uma parte, assim, para quem está fazendo aí TCC, mestrado, doutorado, aprender a ferramenta do Bibliometrix é fundamental, é uma coisa super nova que a área da ciência agrária está usando agora, agrária e biológica, era uma coisa mais aplicada na área da engenharia, né? Então, assim, isso vai ajudar muito na busca de artigos, bons artigos, né? Para vocês colocarem aí nas suas escritas, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu adorei, acho que foi muito bem feita essa oficina, e que façam bom proveito, e assim, como é uma ferramenta estatística, né, como todas as outras, a gente só aprende mesmo fazendo, né, tentando. Então, assim, conselho, né, que vocês não deixem esfriar, pega aí quando vocês tiverem, quando for possível, você já tem uns artigos aí no e-mail, vai treinando, vai fazendo, até aprender, porque a gente só aprende fazendo, né? Então, vai treinando aí que vai dar certo. Tá joia? Obrigada pela presença de vocês. E aí, a gente tem mais atividade às 14 horas, com a apresentação dos trabalhos, e à noite o encerramento com a roda de conversa, que também está muito bacana, tá? Então, não deixem de participar. Ô, Marcos, eu acredito que sim, vai ficar no site, tá? Aí você fica vigiando lá o site ou o YouTube do campus, que vai chegar a informação para vocês, tá bom? Deve sair bem junto do certificado, tá? A gente está se planejando para o certificado sair em até 15 dias. Né, Simone?
O pessoal que está na comissão. Tá joia, pessoal. Muito obrigada pela presença. Bom almoço para vocês. Tchau, gente. Até. Tchau, gente, Obrigada, foi um Poli. prazer. Obrigada pela presença de todos, pessoal. Nada. Bom almoço. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigada, Poli.